Fala galerinha, tudo bem? Rui aqui. Continuando o nosso estudo da catena áurea. Então agora Mateus 8, 28 a 34. Esses são os dois endemoniados que Jesus expulsa para a vara dos porcos. Então deixa eu ler aqui. Ele desceu da barca, né? Ele tinha acalmado o mar, né? Então agora ele desce no outro lado do lago, na terra dos Gadarenos. Dois possessos de demônios saíram de um cemitério. Das tumbas, né? Saíram de um cemitério, saíram das tumbas e vieram-lhe ao encontro. Da hora, né? Vieram-lhe ao encontro, maravilhoso. Português bem escrito, maravilhoso. Desculpa, vamos voltar. No outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, dois possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: Que tens a ver conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia não longe dali uma grande manada de porcos que pastava. Os demônios imploraram a Jesus: Se nos expulsa, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse-lhes. Eles saíram e entraram nos porcos. Nesse instante, toda a manada se precipitou pelo declive escarpado para o lago e morreu nas águas. Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que se tinha passado e o sucedido com os endemoniados. Então a população saiu ao encontro de Jesus. Quando o viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Então vamos lá aos comentários. Crisóstomo, São João Crisóstomo. A saída das tumbas trata de uma crença errônea da época de que as almas dos mortos se tornavam demônios, motivo que os encantadores matam crianças para que suas almas cooperem com eles. Não é razoável que a alma dos mortos entre em corpos alheios. Ele dá toda uma explicação do porquê que é assim. Os demônios fazem vozes para confundir as pessoas. Então ele dá lá o argumento de que não acontece isso, e ele fala que as pessoas acham que isso acontece porque os demônios conseguem fingir vozes de pessoas, mas não é que as almas realmente viram demônios. Então, porque ele fala que as almas dos justos estão com Deus, né? Então, especialmente as crianças jovens, né? Porque elas são inocentes, né? E também os pecadores são levados, como na parábola de Lázaro. Então, quer dizer, quem que tá aí? Se o cara é justo, ele tá com Deus. Se ele é injusto, ele foi condenado. Então, quem são essas almas aí que se transformam em demônios? Não é assim, né? Então, desculpa aí se tiver algum fã de FNAF, mas FNAF é absurdo, beleza? Só um comentário à parte pra uma piadinha aí, mas... então, olha só, Jerônimo, Pseudo Agostinho e São Remi vão falar o seguinte. Eles falam que os demônios supunham que era Jesus, mas não tinham certeza. Isso é uma coisa interessante, que os demônios sabiam quem era Cristo, porque tem toda uma questão de que Jesus estava lá meio que sem o demônio saber, às vezes ele se deixava reconhecer, mas ele também não sabia o que Deus estava querendo, então tem toda uma questão teológica aí, mas eles falam que eles não tinham certeza, eles imaginavam que fosse Cristo por causa de alguns sinais ali que tinha, mas não era tipo óbvio. Então, São Gregório, eles pedem para Jesus mandá-los, pois não tem poder para fazer nada, pois não vem deles a existência como espírito. São Remi, eles não pediram serem enviados a homens, né? Pois quem lhes afligia tinha forma humana. Então, vendo que Jesus tinha forma humana, estar na presença de Jesus era doloroso para eles, né? Era um incômodo, né? Ele atormentava, né? Isso eles mesmos dizem. E as ovelhas eram oferecidas a Deus. Então também eles não iam querer ir para as ovelhas que depois iam ser oferecidas para Deus. E os porcos eram impuros, né? Isso é conhecido. E se fossem para o ar, né, para fora, eles teriam o desejo de machucar os homens de novo. Então eu não sei se... Então dá a entender que eles não pediam porque eles acabariam voltando para os homens, né? E a figura humana de Jesus perturbava eles, por isso eles não iam querer. Então, de novo, Crisóstomo, onde Jesus não é conhecido, ele faz essa grande obra para que confessem a sua divindade. Então esse milagre que é muito maior, né? Ele tira,
Se você pensar, sei lá, quantos porcos você deveria ter ali, uma dezena, né? Mais do que algumas dezenas, né? Então, esse milagre grande onde ele não era conhecido. Blá, blá, blá. Os endemoniados. Ah, tá. E também tem muitas testemunhas do milagre. Os endemoniados, os donos dos porcos e os que alimentavam os porcos. Então, apesar de Jesus ter obedecido o povo, né, o povo manda ele ir embora, ele fala beleza. Apesar disso, deixou-lhe pessoas para ensinar. E foi embora porque eles mesmos confessaram indignos de Cristo. Mas o que acontece é que ele deixa ali essas pessoas que viram para ensinar para eles. Então eles não querem Jesus, mas vai ter os caras lá para ensinar, olha, o cara era Deus mesmo. Então o pedido, São Jerônimo, o pedido pode ter sido tanto por humildade quanto de orgulho, a gente não sabe. São Beda vai dizer o seguinte: os porcos caindo no lago significa que os gentios, mesmo quando são libertos da condenação do demônio, ainda não creem em Cristo. Não que todos os gentios sejam assim, né? Mas os gentios, quando são liberados do demônio, ainda assim, se não creem em Cristo, fazem seus rituais em segredo, afundados em curiosidade cega. Os alimentadores dos porcos, né, que viram, são os líderes dos ímpios que, mesmo não seguindo a lei de Cristo, proclamam seu poder. E a expulsão de Cristo, né, pelas pessoas, são as pessoas que estão satisfeitos com a vida antiga, né, anterior, e fogem de seguir a Cristo, declarando-se incapazes de seguir sua lei. Então é isso por hoje, galera. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Até a próxima.